Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, minha gente, dia 22 de julho de 2024. Espero que todo mundo tenha descansado, curtido um pouquinho do final de semana e esteja com toda a energia pra gente começar mais uma semanada. Se não, também sem problema, a gente vai aqui no ritmo, na prosa do Bem Viver, para todo mundo chegar junto nessa. Como você sabe, o nosso foco aqui é falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, todos os temas fundamentais para pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Mas é claro que a gente também fala do que está pegando fogo no Brasil, sobre política, economia e também dá uma volta pelo mundo para entender outros assuntos pertinentes que também têm a ver com a gente. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Na entrevista de hoje, conversamos com o rapper e poeta brasileiro Rincon Sapiência. Mulheres podem desequilibrar disputa presidencial nos Estados Unidos e definir disputa entre Biden e Trump. Chuvas atingiram diretamente pelo menos 420 mil domicílios no Rio Grande do Sul. Entenda a causa dos incêndios que atingem o Pantanal neste ano. Mulheres extrativistas garantem autonomia e defesa do meio ambiente com produção de polpas de fruta e mel no Maranhão. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só tá começando. Salve! Ok. Rincon Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim. Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de serói. Dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando. Vários homem bomba pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homem bomba, bombom granada. Se tem permissão, tamo dando sarrada. Seu rap é ruim, na rua não tem as andanças. E o Bem Viver então tem o prazer de receber, a honra de receber o rapper Rincon Sapiência. Ele que tá aí nos preparativos finais para lançar o terceiro álbum dele, que já tem nome, Um Corpo Preto. Vamos saber um pouquinho mais detalhes. E ao mesmo tempo, ele também segue tocando o selo que ele tem desde 2018 em Goma, que vem botando pra frente vários trabalhos importantes de artistas aqui de São Paulo, especialmente da Zona Leste, especialmente de Itaquera, que é de onde vem Rincon. Antes de tudo, antes de falar sobre tudo, meu amigo Rincon, obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato. Uma felicidade enorme de poder falar contigo, viu, mestre? Maravilha, prazer o meu. Maravilha. Vambora. Rincon, conta um pouquinho de como tem sido esse teu trabalho, essa tua articulação de seguir com a música, de seguir com teus trabalhos autorais, ao mesmo tempo ir prospectando, investindo, atuando também na tua região para conseguir incentivar mais outros artistas, colegas seus. Isso é algo que vem de ti, de que parte? Assim, algo que nasceu contigo ou foi algo que tu foi desenvolvendo à medida aí que você foi alcançando mais sucesso, conseguindo compor e ter mais influência na opinião pública? Eu acho que se mistura tudo. Eu acho que tem a minha parte passional também de ser da região e entender que durante muito tempo eu tinha muito que sair da minha região para conversar sobre música, sobre o que está sendo lançado. Tinha que ir para o centro, para a galeria e conectar com os artistas por lá e ter essas experiências, né? E hoje, com a democratização da informação e tudo, tudo está chegando com força assim, na quebrada, então... A gente encontra produtores musicais com muito talento, artistas, o próprio ambiente, as roupas que as pessoas usam. Então, eu percebo que muito do que eu ia buscar para fora, hoje em dia já está mais fixado na quebrada, né, na periferia. E o que falta é justamente o suporte para essas pessoas entenderem
as métricas, né, os caminhos que elas possam chegar para poder lançar músicas, sim, e principalmente a parte básica, que é de entender como funciona um registro, como articular os lançamentos, as coisas assim. Então você fica vendo de perto, né? Porque eu sempre estou aqui na quebrada, sempre circulando, né? Por mais que a gente trabalhe bastante, e eu fico vendo, eu falo, pô, essas pessoas precisam de ajuda e talvez assim, né? Seja o cara ideal para estar fazendo isso. E são muitas pessoas, né? Não dá para abraçar tanta gente com pouca estrutura, né? E a demanda que tem trabalhar com esse tipo de investimento, mesmo sendo artistas jovens, mas dois deles assim foram muito especiais, que é o França e o Brenov. A gente se aproximou, começou a trabalhar informalmente, até que dado momento eu entendi que aquele trabalho que eu via artistas internacionais fazendo, né, que são produtores musicais, e têm seu próprio selo, e contam sua história, são multiplicadores, né? E isso faz a cena ter mais longevidade. Então, inspirando, né, nesse tipo de artista, eu entendi que eu poderia ser um deles e ser um cara multiplicador também. Com certeza, com certeza. Imagina a alegria desses artistas que estão começando e tem esse impulso, esse apoio, essa motivação. E é curioso, Rincon, porque eu cheguei a ouvir uma entrevista sua comentando que você, a princípio, tinha um pouco de receio de atuar nesse sentido, porque entendia que o trabalho autoral é algo autoral, que a pessoa precisa desenvolver, achar os seus meios, seus caminhos, e me pareceu que você tinha até receio de acabar influenciando por ser uma referência. Isso foi uma percepção sua que acabou se alterando, no caso de agora querer atuar, de querer participar, ou você consegue encontrar um ponto de equilíbrio entre conseguir atuar, apoiar, mas também não ditar, digamos, influenciar, digamos, os rumos desses jovens artistas? Eu acho que o desafio é o equilíbrio. Eu ainda penso da mesma forma, mas o desafio é achar esse equilíbrio, até porque são artistas muito mais jovens que eu, pertencentes a uma outra geração, uma geração que tem uma outra forma de dialogar, de pensar música, de falar coisas, né? A ousadia que eles têm, que tem a ver com a idade deles, com a geração deles, assim. Então, é o equilíbrio disso, porque eu penso que eu preciso ser esse cara, e não só o cara de negócios, mas eu preciso ser o mentor desses artistas, mas ao mesmo tempo eu carrego, né? Tem coisas que na minha boca vai ficar pesado de falar, de fazer, pelo histórico que eu carrego e pela história que eu contei, assim. Agora com eles têm uma outra história, uma outra vivência, outras coisas eles vão carregar. Então algumas coisas eu preciso permitir que eles façam, que contem a história deles, que façam da forma deles, mas ao mesmo tempo eu não posso abrir mão e deixar a minha experiência e as minhas informações influenciarem eles também. Então eu continuo achando isso desafiador e tento sempre buscar o equilíbrio, né? O desafio, né? Imagino como deve ser, mas que bacana que você está conseguindo apostar nisso e no final quem ganha é todo mundo, os artistas, o público, você. E Rincon, esse selo tem um nome muito forte, né? Muito bonito, né? Ngoma. Se não me engano, é uma palavra bantu que tem um significado como tambor. Acho que também pode ter outras interpretações. Queria te ouvir um pouquinho de por que essa escolha, qual é o significado que você entende dessa palavra. Ela, sim, né, a grafia, né, de linhagem banto tem os seus significados, né, em línguas banto, mas da minha parte surge como um trocadilho, porque eu sempre, mediante as adversidades, as dificuldades e também os recursos que eu tinha, a forma que eu encontrei para ser esse cara que produz, que se grava, que faz, foi uma forma de sobrevivência, né? Tem um lance de existir uma expertise da minha parte também, que me permite fazer tudo isso, mas eu desenvolvi isso pela sobrevivência, não ter recurso de toda hora ir para estúdios, fazer as coisas e pagar por isso. Então falei, eu vou aprender a fazer isso e vou operar. Então o meu EP, esse Pegueto BR, o meu álbum, que inclusive é premiado, Galanga Livre, e também o segundo álbum meu, Mundo Manicongo, Dramas, Danças e Afro-Raps, todos eles eu gravei em casa. Lógico que com o tempo eu fui tendo mais recursos, mais aparatos, mas sempre feito em casa, que a gente chama de goma também. E aí tem o trocadilho de ser em casa, em goma, e aí que eu
juntei essas referências e criei o nome do selo. Eu acho que então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse lance de casa, né? Porque no final das contas também a produtora tem essa perspectiva de atuar dentro do território, né? Pelo que eu entendi, são todos artistas que compartilham ali um CEP parecido com o seu, e eu imagino que tem um porquê para quê, né? Claro que a gente precisa cada vez mais diversificar, atingir o país inteiro, de norte a sul, trazer mais vozes do norte tão invisibilizadas, mas eu acho que também tem um poder e uma importância da gente conseguir se conversar entre comunidade. Tem também um espírito por aí, também de conseguir se fortalecer como região? Eu acho que tem sim, justamente por conhecer a região e os gatilhos que existem nela e os caminhos comuns que os jovens têm a seguir, tem esse lado também, mas o que você fala é muito interessante porque os primeiros artistas que eu me aproximei, cheguei a paquerar, vamos dizer assim, de ser um agenciador, foram artistas fora de São Paulo. Né, os dois primeiros foram uma cantora, primeiramente foi uma cantora da Bahia, que inclusive hoje em dia o trabalho dela tá voando. Depois eu conheci um outro rapaz também da Bahia, de Salvador, no caso. A primeira era de Feira de Santana. Depois eu conheci um cara de Salvador. E aí eu comecei a entender como esse lance da distância dificultava os diálogos, a rapidez, né, que o trabalho exige, né, de troca de figurinhas, de contato, de planejamento, tudo. E aí, dado o momento, eu falei, pô, ainda não tô pronto para fazer isso. E aí, quando eu conheci artistas que me inspiravam a ver o trabalho deles acontecendo, e além de tudo isso, eles são da mesma região, aí foi que me pegou. Eu falei, pô, acho que agora é um pouco mais desafiador, porque diferente de outros artistas que eu já conheci, eles já tinham uma história, já lançavam músicas no independente, faziam algumas coisas, e agora esses artistas que eu trabalho não, assim, eles têm um talento, assim, absurdo, mas eles eram totalmente do zero no que diz respeito a lançar músicas, a fazer shows. Não são artistas que vieram de batalha de MC, por exemplo, de algum lugar que colocassem o nome deles em circulação, assim, eles vieram do zero mesmo, assim, né? Lógico que eles têm a história deles, mas uma história que não chegava para as pessoas, a não ser amigos e pessoas próximas. Então foi bem diferente, está sendo bem diferente de trabalhar, mas prazeroso, né, de ver um trabalho do zero e pegando corpo e maturidade, mas, né, se tratando de uma produtora, um selo novo, uma produtora nova com determinados recursos, é extremamente desafiador, mas faz parte do que a gente acredita, né? Sem dúvida alguma. E tá trazendo muitos resultados, tem que celebrar cada passo, e esse intercâmbio acaba sendo muito rico, mas enfim, também mais uma vez o equilíbrio, né, de fazer um intercâmbio, mas também conseguir preservar e atuar bastante dentro do território. Rincon, queria falar um pouquinho contigo de como tu enxerga a trajetória do rap no Brasil, se a gente vai um pouquinho cavocar nossa história e pegar, por exemplo, Racionais, e ouvir o próprio Mano Brown, a gente escuta como ele admite, né, que muito da influência veio dos Estados Unidos, do hip hop, como às vezes as referências de vestuário, de letras, vem muito de lá. Ao mesmo tempo, se a gente pega uma trajetória mais recente, passando por alguns artistas até cariocas, a gente vê como o samba vem se incorporando, e você também trouxe aí, quebrou paradigmas, quebrando muito de métricas. Como que você sente que o rap está se desenvolvendo no Brasil? Está cada vez mais brasileiro? Um dia ele não foi tão brasileiro? Enfim, queria entender um pouquinho como que tu enxerga a trajetória desse gênero, que eu acho que dá para dizer que é genuinamente brasileiro em alguma perspectiva, né, Rincon? Eu acho que sim, né? Até porque, por exemplo, esses mais antigos, né, se inspiravam muito, né, na música norte-americana, no soul, no funk, no próprio rap norte-americano, mas quando isso vem para cá, ele vem dentro da cultura de baile, que está muito ligado com samba rock, com outras coisas muito brasileiras, né? Então, eu acho que, mesmo com as influências de fora, o Brasil sempre colocou muita assinatura no rap, na cultura hip hop no geral. E hoje em dia tem o lance da internet, da globalização, do como que o Brasil e fora do mundo, né, dá a sensação que a distância é um pouco mais curta, que nada é tão distante e inacessível assim, né, no final das contas, por conta da internet, de como os números influenciam, de como artistas brasileiros têm números equivalentes ou até mesmo maiores a artistas de fora, né? Por exemplo, tem um dado muito interessante. Tem a música do Kendrick Lamar, que está em alta, né, por conta do conflito dele com Drake, e é uma música que está repercutindo muito bem, e ela tem o mesmo número de alcance, de visualização, de uma música que está fazendo muito sucesso, que é o do The Box, que tem o MC CBzinho,
o MC Brinquedo, o Tuto. Então, esse é o poder que o Brasil tem, de ser um país de tamanho continental, que as pessoas acessam muito a internet, que a gente tem muita identidade a partir do futebol, do funk, da forma de vestir, do descolorir o cabelo, de usar camisa de time, o comportamento, assim. Então, o Brasil vive um momento do qual ele está conseguindo colocar bastante força nas suas assinaturas, né? Isso na moda, na música. Tem, mesmo assim, né, tem essa influência norte-americana, que por muitas vezes não é tão positiva assim no meu modo de pensar artístico, mas eu consigo ver um Brasil assim com muita personalidade, colocando muita assinatura mundialmente, né, no que diz respeito à moda, música, comportamento. E isso já gerou alguns embates entre colegas teus, assim, de você sente às vezes a pessoa tentando beber demais de fontes exteriores e tu tenta dizer pra, enfim, incentivar mais o que é nosso, isso às vezes gera um embate ou não chega a ser um ponto de conflito? Não gera tanto embate, mas eu particularmente, né, não é um alcance gigantesco, mas eu tenho muitas experiências internacionais também, tanto de ir para fora do Brasil, como de me conectar com artistas de fora. Recentemente até saiu uma música que eu participei do disco de uma cantora que ela tem a linhagem de Gana e alemã, eu acho, e que se chama Yakoto, né? Acabou de sair uma participação minha no trabalho dela, assim. E o que eu entendi com a experiência de sair do Brasil é que as pessoas fora do Brasil não estão procurando coisas que se pareçam com elas, e sim coisas diferentes. Então, quando a gente oferece um produto que tem a sua assinatura, que tem sua forma de executar, sua forma estética e tudo mais, isso se torna mais interessante. Então, eu sou de uma geração que as pessoas tentavam muito reproduzir assim o comportamental, o texto, tudo que era feito de fora, porque essa era a referência do que se tinha para fazer assim. E eu acho que hoje em dia as pessoas fazem o trap, por exemplo. Muitos traps são extremamente norte-americanizados, mas tem muita coisa de trap que é extremamente brasileiro, sobre o cara tá falando do Kenner, que ele gosta de usar, da camiseta tal, do corte de cabelo do Jaca, do corte americano e tal, de signos da cultura brasileira, sabe? Então, eu acho que o momento está sendo bem diverso nesse sentido. E também de olhar mais para a África também, tu entende que existe um movimento de também conseguir resgatar não só o ancestral, mas também o que é de atual também nos diversos países do continente africano, Rincon? Infelizmente ainda não é uma realidade, mas é uma luta que eu tenho, assim, né? Porque justamente isso, né? Quando se fala do continente africano, muitas vezes tem um certo romantismo ancestral sobre aquelas culturas mais antigas que de fato a gente precisa preservar e entender essas tradições, né? Mas existe uma África falando de continente, né? Não de um lugar único, né? Mas um continente africano pulsando música, moda, diversas coisas hoje, assim, né? Então, é até interessante, assim, que das experiências que eu tenho de ir ao continente africano, assim, é muito mais fácil ver no Brasil as pessoas usarem turbante, uma bata, coisas que as pessoas usam, dando o continente africano como identidade, né? Mas se você vai no próprio continente africano, as pessoas se comportam de outra forma, usam cabelo de outra forma e são outros códigos, né? Então, eu sou um cara que defendo muito isso, assim, essa conexão com o continente africano, já que somos um país com o maior contingente de pretos fora de África, mas a gente fazer essa conexão também com a África contemporânea. Sem dúvida alguma. Então, para fechar nossa conversa, fala um pouquinho desse teu terceiro álbum, desse teu terceiro trabalho, que eu já quero até saber se tem data marcada, alguma expectativa, um corpo preto, se dialoga, por exemplo, com essa África contemporânea. Enfim, o que tu puder adiantar pra gente vai ser uma alegria imensa, Rincon. Ainda não temos data, né? Mas um corpo preto tem um lado um pouco mais pessoal, individual, assim, que acaba contemplando um coletivo, mas ele é um pouco diferente, né? O discurso do que foi Galanga Livre e do que é Mundo Manicongo. Porque o corpo preto, tudo que acontece com o corpo preto tem as suas particularidades, assim, né? Então,
um corpo preto num relacionamento, principalmente se for um relacionamento afrocentrado, a gente está falando de um homem preto que carrega muitos estigmas, muitas estatísticas muito delicadas, e a mulher preta a mesma coisa, por exemplo. Assim, então, um relacionamento afetivo entre duas pessoas é a coisa mais linda, mas também carrega uma série de coisas que dão um tom particular que acaba não sendo qualquer relação, né? Então, quando se está falando sobre algum tipo de relação afetiva, acaba, quando se coloca uma relação afetiva de um corpo preto, a gente já tem outro enredo, né, sobre isso, como enfrentamentos, como celebração de conquistas. Quando a gente está falando de dinheiro, de estar celebrando a conquista do dinheiro, alguma coisa do tipo, se tratando de um corpo preto, a gente já tem um outro peso e outros significados e outras coisas, né? Então o disco ele fala, como é de costume no meu trabalho, de vários assuntos, sobre algumas coisas mais sérias, coisas mais celebrativas, coisas afetivas também, mas quando você coloca esse entendimento que é sobre um corpo preto, tudo isso dá um novo enredo, um novo entendimento, uma nova forma de filosofar, e o disco é um pouco sobre isso. Que forte. Aqui a ansiedade batendo muito intensamente. Vamos segurar. Não tem data, mas a gente fica aqui no aguardo, na expectativa. Rincon Sapiência, que alegria falar com o amigo. Muito obrigado pela disponibilidade. Sempre um prazer enorme poder trocar qualquer palavra contigo, viu? Obrigado aí pelo tempo também, pelo convite. Qualquer coisa chama a gente aqui. Tô burlando lei, picadilha rock. Quando falo rei, não é Presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipes. Tô safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, fei? Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar, tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci, pra me aparecer eu ofereci uma zima quente como Hennessy. Pra ficar mais claro eu escureci, aquele passado não me esqueci. Vou cantar autoestima que nem Lessi. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho igual Muricy. A noite é preta e maravilhosa, Lupita Nyong'o. Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco tô dando soco que nem lango-lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino, eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões, fazendo minha mala do pique cigano. Tô sempre mudando de corações, luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões. Os pretos é chave, abram os portões. Vamos aproveitar então para lembrar aquele recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no programa. Sabia que dá para retransmitir de graça o Bem Viver aí na sua rádio comunitária, educativa, enfim, seja onde você estiver. Nosso programa chega até você e de graça você pode colocar na sua grade de programação. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias nos ajudam a pôr a voz do Bem Viver para repercutir de norte a sul, leste a oeste do país. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Mulheres podem desequilibrar disputa presidencial nos Estados Unidos e definir disputa entre Biden e Trump. É isso que afirma o ativista e historiador James Green. Para ele, a presença feminina nas urnas é fundamental para manter a democracia estadunidense. Bom, para avaliar a disputa das eleições nos Estados Unidos, assim também como os desdobramentos do atentado contra Donald Trump na disputa eleitoral, o podcast 3x4, produzido pelo Brasil de Fato e apresentado pelos nossos colegas Igor Carvalho e Nala Lacerda, conversaram com o historiador americano James Green. Ele é presidente do Conselho Diretivo da organização Washington Brasil Office. A conversa contou também com a presença do economista e liderança do MST, João Pedro Stedley, presença cativa, sempre está com a gente nesses debates fundamentais para estar entendendo o que acontece no Brasil e no mundo. Bom, para o historiador, o James Green, é preciso mobilizar as mulheres e as simpatizantes aos direitos das mulheres na sociedade para irem votar. Esses e outros temas foram abordados durante a conversa para nos ajudar a refletir sobre esse tema tão complexo que é o cenário da corrida presidencial nos Estados Unidos. A gente vai ouvir então algumas considerações do historiador James Green sobre o atentado sofrido por Donald Trump e os reflexos após esse acontecimento na disputa presidencial. Definitivamente vai influenciar os resultados, ou seja, ele está fortalecido com isso.
uma unidade na convenção, podemos conversar sobre isso, e que vai fortalecendo tanto as conspirações, as ideias conspiratórias da base dele, quanto uma certa simpatia por ele. Se lembra muito bem do que aconteceu com Bolsonaro depois da facada. A mesma dinâmica. Dias após o ataque armado ao comício de Trump, ele anunciou o vice-presidente da candidatura. O nome escolhido foi J.D. Vance. Segundo o historiador, essa escolha de Donald Trump não traz análises muito animadoras à perspectiva democrática. A gente perguntou então para o James Green se a escolha do nome para a vice-presidência tinha alguma relação com o atentado e como ele avaliava isso. Eu não sei se tem uma relação, porque honestamente não tem nenhuma fonte dentro da campanha de Trump, mas ele é um cara da extrema-direita, muito perigosa, uma pessoa com ideologia que vai combinando com um racismo institucional embutido na cultura americana, do ressentimento de pessoas pobres brancos que acham que as pessoas latinos, os imigrantes, as pessoas afrodescendentes têm uma certa vantagem na sociedade americana pelas ações afirmativas e outros programas. Ele representa um ataque frontal ao direito reprodutivo das mulheres, direito ao aborto e contra os direitos LGBTQIA+. Então isso eu acho que favorece a base de Trump, favorece Trump. Do outro lado, e podemos conversar sobre isso, é uma possibilidade que nos ajuda no sentido de mobilizar as mulheres e as pessoas que estão simpatizantes a favor dos direitos das mulheres na sociedade de votar como se fosse um elemento não detectado pelas pesquisas. Então eu acho que Trump nesse momento está em frente, mas eu acho que a campanha não terminou e não está determinado os resultados ainda. Como uma das promessas de campanha de Donald Trump tem falado é expulsar milhões de pessoas que são imigrantes ainda sem documentação nos Estados Unidos. Segundo o próprio Trump, seria a maior deportação da história da América. Ele falou isso, gente, inacreditável. Questionado se esse tipo de promessa levaria uma parte do eleitorado a votar mais nos democratas, que é o partido de Joe Biden, do que nos republicanos, o partido de Donald Trump, James Green comentou a respeito. Bom, eu ensino a história do Brasil há 30 anos e eu ensino para as pessoas que não sabem nada sobre o país, a complexidade do país. Eu estou militando na esquerda brasileira há 51 anos. 73 foi o primeiro ano da minha militância em solidariedade com o Brasil contra a ditadura em Washington. E tem uma trajetória longa. E eu sou parte da esquerda brasileira, esquerda americana, e sinto uma falta de informação, falta de compreensão da complexidade americana brutal. E eu acho que a grande maioria da esquerda não tem capacidade de entender as complexidades e usam chavões e noções simplificadas de um marxismo do século XIX para entender uma realidade do século XXI. Primeiro, concordo com Stettler que a crise dos Estados Unidos é a crise do capitalismo, no sentido que, em busca de lucros, exportaram a grande produção fabril para os outros países, para a China, para outros países, como o Brasil acabou fazendo isso e a industrialização do Brasil acabou. Lula não tem base na zona da ABC hoje em dia, como Biden tenta e tem um certo apoio nos sindicatos, nesse sentido ele tem uma força muito grande nos sindicatos, porque ele realmente sempre teve uma posição pró-sindicato nos Estados Unidos e mostrou isso durante as últimas grandes greves que houve do setor automobilístico. Então, nesse sentido, eu concordo que a base dos democratas são o povo negro, um setor do povo latino, mas o povo latino é uma mistura de pessoas cubanos, nicaragüenses contra o regime Nicarágua, mexicanos pobres que vão lá para resolver a questão, centro-americanos que estão fugindo das gangues que estão destruindo El Salvador. Então, é uma mistura muito grande e é uma certa tendência a apoiar, mas também dentro da comunidade latina diversa, tem setores muito conservadores, os evangélicos são muito fortes, a Igreja Católica está muito forte, então é uma mistura. Então, nada é dado, tanto que não é dado do lado do Biden quanto do lado do Trump nesse momento. Ainda está muito dinâmica a situação. Houve todo um discurso que os negros vão abandonar Trump, porque os homens negros estão interessados em seguir esse machismo que Trump imita nos seus discursos. Eu duvido que isso vai acontecer. É mais a imprensa sempre precisa de notícias, precisa análise, pessoas que estão sempre nos canais, estão sempre querendo analisar, então às vezes eles vão repetindo coisas que eu acho que não são necessariamente verídicas. E eu insisto, a questão não
não é dos negros, é dos latinos, é das mulheres. E as brasileiras, eu acho que agora conseguem entender, depois daquela pele horrível que foi emitida, e as mulheres saindo das ruas. Do aborto. Aqui, exatamente, sobre o aborto. As mulheres saindo das ruas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, adiou a análise do PL do estupro para o segundo semestre. Na semana passada, ele havia feito uma manobra para aprovar o regime de urgência do PL. A votação para decidir esse caminho mais curto na análise do projeto durou 23 segundos. Após as manifestações de rua nos últimos dias e a pressão nas redes sociais, Lira decidiu tirar o tema de pauta. Não foram organizadas pela esquerda, foram organizadas pelas mulheres que ficaram revoltadas com esse projeto de lei. E a mesma situação nos Estados Unidos. Desde o STF americano decretou que aborto a nível nacional está proibido, houve 5, 6 plebiscitos, ações onde as mulheres ganharam em estados muito conservadores, como Kansas e Kentucky. Então, é uma possibilidade que não sei, eu estou sendo optimista. Claro. Que as mulheres e as pessoas que acreditam que vão indo para as urnas para votar contra essas medidas, a favor de medidas mais democráticas, mais abertas, e nesse sentido também votem em Biden. É isso então, gente. Mais uma vez está imperdível o 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. Você pode conferir a versão na íntegra lá na sua plataforma preferida de podcast, seja o Spotify, Deezer, iTunes, enfim, tá lá te esperando para dar o play. Mas quem gosta pode ouvir também pelo YouTube ou vai lá no nosso site que também está disponível para escutar, inclusive para fazer download a última edição do podcast 3x4. Vamos voltar para o Brasil? Falo do Pantanal. É o bioma conhecido por suas áreas alagadas, né? Mas infelizmente vem sofrendo com a falta d'água e queimados recortes. Segundo estudiosos ouvidos pelo Brasil de Fato, tudo isso tem relação direta com a ação humana na região e também fora dela. Só no primeiro semestre desse ano, só para você ter ideia, cerca de 468 mil hectares de vegetação queimaram no bioma. Essa foi a maior área destruída e já registrada no monitoramento via satélite realizada pela organização MapBiomas, isso desde 1985. A gente vai entender melhor o que pode estar então por trás dessa crise gigante que o bioma está sofrendo. O nosso repórter Vinícius Konchinski foi atrás dessas informações e Douglas Matos está aqui para contar para a gente. O Pantanal atravessa uma crise sem precedentes em 2024. O bioma, conhecido pelas áreas alagadas por até 6 meses ao ano, enfrenta uma seca histórica que contribui com a proliferação de incêndios. Só no primeiro semestre deste ano, 468 mil hectares de vegetação queimaram no Pantanal, maior área já registrada no monitoramento via satélite realizado pela organização MapBiomas desde 1985. A área queimada foi 529% maior do que a média de 40 anos. Durante esse tempo, a área alagada diminuiu cerca de 60% também na comparação com a média. Entre todos os biomas existentes no Brasil, o Pantanal foi o que mais secou. Tudo isso, segundo estudiosos ouvidos pelo Brasil de Fato, tem a ver com a ação do homem na região e também fora dela. As mudanças climáticas intensificadas pela emissão de gases causadores do efeito estufa mudaram o regime de chuvas. Segundo os ambientalistas, já não chove mais como chovia na área da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E essa área de Planalto faz toda a diferença para o Pantanal, porque lá nascem os rios que cruzam a planície inundável. Com menos chuvas, porém, esses rios já não transbordam, não inundam, portanto, as áreas pantaneiras que costumavam alagar todo ano. De acordo com Carlos Bocuí, presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, as secas episódicas têm efeitos muitas vezes duplicados em função do aquecimento global e outros fatores. É o desmatamento, a retirada das florestas, é o uso expansivo da agricultura e da pecuária, né? E isso tem contribuído para a fragilização dos ecossistemas, inclusive de produção de água. Então, se tem também uma atividade econômica predatória que acaba trabalhando acima dos limites da capacidade de suporte desses ecossistemas que já estão fragilizados pelas mudanças climáticas. Carlos Bocuí acrescenta que os chamados rios voadores da Amazônia foram desviados do centro-oeste pelo domo de calor da seca. Por isso, acabaram atingindo duramente o Rio Grande do Sul.
O ambientalista explica ainda que, mesmo quando chove, a água não chega ao Pantanal como costumava chegar. Isso, segundo ele, tem a ver com a mudança na ocupação da região nas últimas décadas. É que sem vegetação nativa, a água da chuva penetra menos no solo. Desta forma, evapora mais rapidamente ou corre direto para os rios, levando com ela mais sedimentos que prejudicam os cursos d'água. Com menos água no subsolo, as nascentes ficam menos abundantes. Em épocas de seca, elas já não dão conta de manter os níveis d'água na sua média histórica. O engenheiro agrônomo Eduardo Rosa, do MAP Biomas, ratifica o problema. Segundo ele, o Planalto, que abastece o Pantanal, tinha 23% do seu território usado para a agricultura e pecuária em 1985. Hoje, tem 42%. A ocupação do território por lavouras e pastagens causou a eliminação de cerca de 2 milhões de hectares de área de floresta e mais de 2,5 milhões de hectares de savana, que hoje fazem falta para o regime de cheias da planície alagável. A gente tem sim uma questão climática envolvida, só que a gente tem sim uma questão física envolvida, que é desproteção do solo, diminuição de vegetação nativa para fazer com que essa água da chuva consiga infiltrar no solo e justamente nessas épocas de estiagem continuar mandando água para a planície, né? Continuar, na verdade, os rios não secam completamente. E se soma a isso o fato de várias barragens terem sido construídas em rios que abastecem o Pantanal, principalmente para gerar energia. Um estudo publicado em 2022 já alertava para o efeito cumulativo dessas estruturas sobre o bioma, comprometendo os regimes de cheias. Uma publicação da organização ECOA, Ecologia e Ação, listava na época 50 barragens já existentes em rios pantaneiros, sendo 7 delas de grande porte. Lembrava ainda que outras 13 estavam em construção e 125 estavam planejadas para a região. Eduardo Rosa, do MAP Biomas, acrescenta que a falta d'água mudou a dinâmica do fogo no Pantanal. Ele avalia que os incêndios sempre foram usados para o manejo de terras. Hoje, no entanto, o entendimento é de que eles têm um potencial destrutivo muito maior, porque avançam sobre um ambiente mais seco. Tinha lá antigamente um fogo muito mais ligado à vegetação campestre, que é o que o bioma vem se adaptado, né? Até por questão de manejo da pastagem natural, usa-se o fogo, né? Então você tem muito fogo ligado à questão do manejo da vegetação, isso até hoje. Então, o incêndio teoricamente nunca foi tanto um problema no Pantanal. O que está pegando, além a gente teve picos de incêndio lá em 1999 e tal, e o de 2020, que é esse incêndio recente, se equiparou ao incêndio lá de 1999, só que dinamicamente, em termos da área que ele atingiu no bioma Pantanal, foi muito diferente, né? Você tinha lá, antigamente, um incêndio muito mais ligado à vegetação campestre, na área do entorno do bioma, e esse de 2020, você tem um incêndio principalmente nessa área do entorno do Rio Paraguai, que é essa área que antigamente era permanentemente alagada, e que recentemente, de 2018 para cá, ela está quase que permanentemente seca. Dados da Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul apontam que 90% dos incêndios do Pantanal são provocados pela ação humana. Eduardo Rosa explica que, com as mudanças no bioma, eles tendem a se tornar cada vez mais incontroláveis. A queimada chegou a ser proibida na região em maio para a contenção dos incêndios. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 96% dos incêndios registrados no Pantanal foram apagados ou controlados até a semana passada. Dos 55 incêndios registrados no bioma até 14 de julho, 31 foram extintos. Já 22 de 24 que continuavam ativos foram controlados. Mais de 830 profissionais do governo federal atuaram no combate aos incêndios na região, apoiados por 27 embarcações e 14 aeronaves. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos. É muito alarmante essa situação do Pantanal, gente. Entre todos os biomas existentes no Brasil, foi ele que mais secou. A gente vai seguir acompanhando essa situação, contando os desdobramentos e principalmente o que a gente pode fazer para melhorar essa situação urgente.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. A circulação do vírus da gripe, influenza e Covid-19 ampliam os riscos principalmente para crianças pequenas e idosos. Você está com o nariz escorrendo, espirrando, tossindo ou está com um monte de gente no seu entorno que vive com esses sintomas? Pois é, né, gente? A mudança do clima em várias regiões, com a presença do inverno, traz muitas vezes esses sintomas respiratórios para uma série de pessoas. Isso é normal, a gente passa por isso todos os anos. Mas as crianças pequenas e os idosos acabam sendo as pessoas mais vulneráveis a esse cenário. Nas últimas semanas, o boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz, tem trazido alertas sobre a incidência de vírus respiratórios, especialmente entre crianças de 0 a 2 anos, além de idosos com mais de 65. As repórteres Juliana Passos e Nara Lacerda, daqui do Brasil de Fato, que juntas apresentam o Repórter SUS, conversaram com a pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, Tatiana Portela, justamente sobre esse tema que a gente está comentando. Esse aumento de casos com sintomas respiratórios é normal ou a gente está passando por algum tipo de surto desses vírus respiratórios, como citamos? Ela explicou sobre isso. É normal, né, ter um aumento de circulação de alguns vírus respiratórios nessa época do ano, né, mais fria, mais seca. Tem alguns vírus que eles têm um comportamento mais sazonal mesmo, como o vírus sincicial respiratório e a influenza. Então, eles começam, né, a ter maior atividade lá, vai variar, depende da região, depende do ano, mas ele vai começar a aumentar lá em março, abril, e a gente vai começar a ver uma diminuição acentuada lá agora em julho e agosto. Então, é normal mesmo que a gente, né, veja mais pessoas gripadas, com resfriado nessa época do ano. Já a Covid não, a Covid ela não tem um comportamento sazonal tão claro quanto a influenza VSR, né? A gente ainda não sabe o que leva, assim, esse comportamento não é tão claro, é mais difícil prever quando que a gente vai ter uma nova onda de Covid. Mas o que tem preocupado a gente nesse ano, especialmente, é que a gente tem observado uma incidência muito alta, né, de alguns vírus respiratórios, como a influenza e também o VSR nas crianças pequenas. Então, é normal ter mesmo uma maior circulação nessa época, mas a gente tem observado aí uma incidência bastante alta esse ano. Muitas pessoas têm se queixado de sintomas prolongados, né? Como tosses que se demoram e não passam. Será que isso também é normal? As pessoas devem se preocupar com esses sintomas que nunca passam? Vamos entender. Sim, se o sintoma ele não passa, é importante buscar atendimento médico, né? Porque a gente espera que essa gripe, esse resfriado, os sintomas passem, né? Em uma semana, um pouco mais do que isso, dependendo da pessoa. É claro que quando a gente está infectado por um vírus e a gente fica doente, nosso sistema imunológico fica mais frágil e que, né, também abre as portas para outros vírus, outros patógenos, né? Mas com certeza, se a gente tem uma tosse prolongada, é importante buscar atendimento médico para saber o que está acontecendo, né? Se pode ser uma outra infecção, não é mais aquele vírus que causou a gripe inicial, pode ser uma bactéria oportunista, não sei, algum outro vírus. É importante buscar atendimento médico se esse sintoma não passa. E será que é possível detectar o tipo de vírus respiratório que nos acomete? Bom, a pesquisadora Tatiana Portela conversou com a gente sobre algumas diferenças, mas também a importância da testagem. É difícil diferenciar os sintomas, eles se sobrepõem muito, né? Tem algumas características, né, de cada vírus, por exemplo, influenza geralmente ele tem um início mais súbito, né, de sintoma, da febre alta, enquanto os outros vírus já é um resfriadozinho mais leve, né, mas depende muito do, né, por exemplo, o VSR, o vírus sincicial respiratório,
ele causa quadros mais graves em crianças pequenas, até 2 anos. Geralmente é a maior causa, né, de hospitalizações, bronquiolites em crianças. Enquanto em adultos ele causa sintomas muito leves, né? Já a COVID ela pode afetar todo mundo, mas ele vai causar sintomas mais graves em idosos, né, acima de 65 anos, e também crianças muito pequenas. Então, assim, a gente consegue, né, a gente vê uma criança internada com bronquiolite, muito provavelmente vai ser VSR, mas é importante testar, porque os sintomas iniciais são muito parecidos, né, e mesmo para crianças pequenas, a gente também observa crianças pequenas sendo internadas por rinovírus também, por influenza, então é muito para a gente saber realmente que vírus, né, que está afetando essa criança, adulto, idoso, o ideal é testar. A gente acabou de ouvir então a pesquisadora do programa de computação científica da Fiocruz e do Infogripe, Tatiana Portela. Bom, se você quiser ouvir a conversa completa que ela teve com a equipe do Repórter SUS, também está disponível nas plataformas de podcast, no YouTube e no nosso site brasildefato.com.br. Se deixar, passa dias lá só navegando no Brasil de Fato. Agora vamos falar sobre solidariedade. Olha só, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST da Paraíba, e o projeto Mãos Solidárias lançaram nesse mês de julho a Cozinha Solidária Orlando Bernardo. A cozinha fica no município de Mari, na Paraíba, e tem a intenção de atender 400 pessoas, oferecendo 2 vezes por semana, no jantar, refeições feitas a partir de alimentos nutritivos e saudáveis. Olha só que maravilha, gente. Vamos entender melhor como está funcionando essa iniciativa maravilhosa. Douglas Matos volta para o programa para explicar para a gente. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Paraíba e o projeto Mãos Solidárias lançaram a Cozinha Solidária Orlando Bernardo, no município de Mari. Unindo solidariedade e apoio comunitário, o novo projeto tem o objetivo de atender 400 pessoas, oferecendo 2 vezes por semana no jantar refeições nutritivas e saudáveis. Os bairros beneficiados são Chico Faustino, Bairro Vermelho e o acampamento Orlando Bernardo. Segundo o MST, serão distribuídas 400 refeições diárias, 2 vezes por semana, preparadas com alimentos frescos, cultivados de maneira sustentável nos assentamentos. Em nota, o movimento afirma que, com isso, o MST coloca a importância da agricultura familiar e reforça a reforma agrária como a maior política de combate à fome no Brasil, buscando fortalecer a luta no campo e na cidade. No estado, além do MST Paraíba, o projeto Mãos Solidárias é composto pelo MPB, Movimento Brasil Popular, MTD, Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, Levante Popular da Juventude e voluntários. Além disso, de acordo com o MST, a cozinha constrói um espaço de convivência e solidariedade, onde as pessoas podem se reunir, compartilhar experiências e fortalecer os laços comunitários. A nota do movimento ressalta também que esse esforço conjunto demonstra o poder da organização e da cooperação para enfrentar desafios sociais e construir um futuro mais justo e sustentável na luta pela justiça social e pela segurança alimentar. Ainda segundo o texto, com o apoio dos assentados da reforma agrária e a dedicação da comunidade local, o projeto tem o potencial de transformar vidas e inspirar outras iniciativas semelhantes em todo o país. O novo projeto recebe o nome do militante e assentado Orlando Bernardo, que foi assassinado em 8 de dezembro de 2018 no acampamento Dom José Maria Pires, que fica na cidade de Alhandra. A Cozinha Solidária Orlando Bernardo está na rua Luiz Cassiano, sem número, no bairro Procanor, em Mari, na Paraíba. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de João Pessoa, na Paraíba, e contexto de Eva Vilma. Locução, Douglas Matos. As cozinhas solidárias têm sido experiências muito bonitas e que dão muita esperança pelo Brasil afora. O direito à alimentação é um direito humano que deve ser garantido em todas as instâncias para todas as pessoas. Viva a experiência das cozinhas solidárias. A gente volta a falar aqui no Bem Viver sobre a situação das enchentes no Rio Grande do Sul. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou um estudo inédito que revelou que 420 mil casas foram atingidas diretamente pelas consequências das chuvas. Quem vai explicar melhor a dimensão dos estragos e a situação dessas pessoas é Douglas Matos.
Pelo menos 870 mil pessoas tiveram as casas diretamente impactadas pelas enchentes e deslizamentos no Rio Grande do Sul. O número representa quase 9% da população de todo o estado. Os dados são do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo inédito, divulgado nesta quarta-feira, dia 17, revela também que 420 mil domicílios foram atingidos pelas consequências das chuvas. Eles estão localizados em 418 municípios que decretaram o estado de calamidade ou emergência. Segundo o levantamento do IPEA, a tragédia afetou quase 10% das famílias que viviam em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos estados antes da catástrofe. O impacto total do desastre atingiu mais de 16 mil quilômetros quadrados, e isso representa 484 cidades das 497 que compõem o território gaúcho. O estrago, no entanto, é bem maior, já que a pesquisa se deteve apenas às pessoas que sofreram consequências diretas. Os dados não contabilizam, por exemplo, a população que não sofreu perdas materiais, mas foi atingida de forma indireta com falta de acesso a serviços básicos. Pelos cálculos das autoridades da Defesa Civil, a estimativa é de que 2.300.000 cidadãos tenham sofrido impactos. O número de mortes chegou a 179. A tragédia climática das chuvas atingiu o Rio Grande do Sul a partir dos últimos dias do mês de abril e perdurou por até o início de maio. Mesmo atualmente, cidades do estado ainda lidam com os impactos do evento, considerado um dos maiores desastres já registrados no Brasil e o mais potente a atingir o território gaúcho. Mais de 95% dos municípios foram afetados. Da Rádio Brasil de Fato, com informações do Rio Grande do Sul e reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos. 870 mil pessoas, ou seja, 9% de toda a população do estado do Rio Grande do Sul, teve suas casas diretamente impactadas pelas enchentes e deslizamentos. A gente segue acompanhando essa questão e também o processo de recuperação e construção dessas famílias atingidas, desejando toda a força para o povo gaúcho. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado, você sabe, de segunda a sexta-feira. Sempre a partir das 11 horas da manhã a gente chega junto pela radiobrasildefato.com.br, pela internet, a gente chega no mundo inteiro. Um pouquinho depois, à 1 da tarde, é a vez da nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o nosso programa por aqui em São Paulo. Lembrando também que ele fica disponível nas plataformas de podcast e você pode ouvir a hora que você quiser no site brasildefato.com.br. Bora falar aqui do Bem Viver agora de autonomia e meio ambiente. A gente vai dar um pulo lá no Maranhão para conhecer a experiência de mulheres extrativistas que garantem autonomia e defesa do meio ambiente com produção de polpas de fruta e mel, gente. A atividade coletiva da comunidade Solta, no sul do Maranhão, se tornou um exemplo de economia sustentável e agroecologia. Quem foi para lá conhecer tudo isso e vai contar em detalhes pra gente é a nossa repórter Mariana Castro. Momento agroecológico. A cidade de Carolina, no sul do Maranhão, está localizada no coração da Chapada das Mesas e rodeada de um complexo de mais de 100 cachoeiras. E em meio ao cerrado, um dos biomas mais ameaçados do país, mulheres extrativistas se organizam por meio da Associação Bezerra de Moraes e se destacam na produção de polpas de frutas e mel, frente aos projetos de monocultura. Elas atuam em defesa da preservação da biodiversidade e da vida no campo. É o que explica a presidente da associação, Daniela Bezerra. Essas mulheres, elas aprenderam o papel delas, a importância delas dentro da associação, dentro da comunidade. A associação hoje, ela gera renda direta e indiretamente, não só para as mulheres associadas, mas para toda a comunidade em si, porque são 14 sócios, são 14 famílias diretamente beneficiadas, que a gente trabalha com produção de polpas e mel.
A comunidade Solta é composta por cerca de 40 famílias e todas elas se destacam por garantirem quintais com animais de pequeno porte, como porcos e galinhas, além de uma grande diversidade de frutas do cerrado, que fortalecem ainda mais o potencial da associação. E hoje a população, a comunidade inteira, ela se beneficia, porque a gente trabalha muito com compras de frutas dos quintais produtivos. Então, a gente compra acerola, a gente compra goiaba, a gente compra cajá, a gente compra jussara, a gente compra o abacaxi, a gente compra o araçá. Então, é uma renda não só para as associadas, mas para toda a comunidade, porque eles podem garantir um salário, eles têm uma renda garantida. Primeira mulher presidenta da associação, Daniela comemora a autonomia das associadas e a fase de reforma, que vai garantir a certificação e ampliação do escoamento da produção. A gente conseguiu construir a sede da associação, a gente conseguiu equipamentos da associação com projetos. Ano passado a gente concluiu um projeto de implantação de sistema solar, que foi uma conquista enorme para a gente. A gente também está finalizando uma câmara fria, porque a gente tem muito recurso, tem muito de onde comprar, mas a gente não tinha como armazenar. A gente entrega roupas para merenda escolar, também é uma conquista, porque nós temos capacidade para produzir, capacidade para armazenar e a gente precisa escoar essa produção. Mãe de Daniela e uma das mais antigas associadas, aos 63 anos, Alzerina da Silva se orgulha da vida de extrativista e sustentável. Meu Deus, para mim é tudo, nunca eu quero ir para a cidade, né? Sempre gostei de ficar aqui, nasci aqui mesmo e continuo. Passei uns tempos assim fora, mas meu objetivo é aqui mesmo. Continuar, trabalho com roça, com tudo. A partir da relação com a terra, e especialmente com as abelhas, a comunidade desenvolve também um papel fundamental na preservação do cerrado e na conscientização dos impactos de agrotóxicos. Termina que prejudica, né? A gente, eu mesmo tenho preocupação com veneno, tudo essas coisas assim, desmatamento, porque o que a gente quer é preservar, né? Com a Casa de Mel consolidada pela associação, as mulheres têm se desafiado ainda a manter seus próprios apiários nos quintais. Fiz um manejo, e aí eu tenho tiúba, tenho uruçu, tenho a manel de abreu, tenho a mirim plebeia e tenho a marmelada, mas um chama marmelada, outro chama essa manel de abreu, né? E tem uma moça branca, que dá um mel super bom. Ela produz muito, né? É uma abelha que produz muito mel. E aí este ano eu produzi 280 quilos de mel. Então já foi muito bom. Orgulho da comunidade, por onde se anda são avistadas abelhas, que vivem livremente pela região e ajudam na polinização e produção dos frutos, graças à sabedoria popular de mulheres como Alzerina. Olha que bonito que elas fazem, o trabalho delas. Aí isso aqui tudinho, ela enche de mel. Aqui eu só ponho uma cera aviolada, eu coloco aqui. Aí já vão fazer esse trabalho aqui. Eu nunca fui assim só de depender, né? Aí não deu certo o casamento. Aí acho que é melhor eu me virar sozinha mesmo, né? Que aí eu ganho mais. Aí enfrentei, né? Aí meu filho veio de Brasília, tá aqui comigo. Estamos aí na mexida. E graças a Deus tô seguindo. Não me amoleço com nada, né? Enfrento tudo. O que der pra mim, se for do meu alcance, tô junto. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
E assim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, desejando uma ótima retomada de semana para todo mundo e lembrando que amanhã, a partir das 11 horas, estamos juntos, gente, pela radiobrasildefato.com.br, a gente chega pro mundo inteiro, um pouquinho depois a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui em São Paulo a partir da 1 da tarde. O nosso programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer todos esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio, edição e produção de Camila Guiar e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Parochi, coordenação de rádio TT Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio e toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.